E tem hora que ela fica ali, entrou. E você, sabe, precisa anotar, você precisa buscar realmente viver aquilo que você escolhe falar, né? Mais do que ler a palavra, nós temos que praticar a palavra. Isso está na própria palavra. Nós precisamos disso. E aí, quando eu peguei aqui o material, ele já começa assim, né? Os 5 piores erros que as pessoas cometem ao ler a Bíblia. E nós precisamos fugir desses erros. A Bíblia é um livro maravilhoso, um manual de Deus para a nossa bênção. Billy Graham dizia: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Porque tudo que a gente está vivendo no mundo hoje está escrito na palavra, e essa palavra está escrita há quanto tempo? Há quanto tempo essa palavra está escrita? Então, ela é muito mais atual do que o noticiário de amanhã. Mas mesmo sendo bênção, a Bíblia não é tão fácil assim de estudar. Primeiro erro que a gente tem que fugir: ler a Bíblia abrindo-a de forma aleatória, sem estar ali no momento de oração com o Senhor, de conversa com o Espírito Santo. Tem gente que faz assim, vai para o quarto, nem orou, nem está ali na unção. Pega a Bíblia como se fosse um livro mágico, né? Abre assim em qualquer lugar e aí você lê a passagem. Tem uma história que o homem abre a Bíblia, né, dessa maneira, e aí está naquele versículo que fala, né, que hoje você estará no céu comigo. E aí ele achou que ele iria morrer, que aquela mensagem ali era para a morte dele. Por quê? Porque estava solta, porque estava sem contexto. Essa é uma das piores formas de ler a Bíblia, pois não se tem um estudo sistemático, você não tem um contexto, um momento de oração, uma unção que está te guiando, que você sente que é o Espírito Santo, porque muitas vezes, como já aconteceu comigo, de eu estar dormindo e do nada, né, eu ouvi uma palavra, né, leia Marcos 16, ou então leia Jeremias 1:5, e aí você abrir e ter tudo a ver com a oração que eu tinha feito, com aquilo que eu estou conversando com Deus. Você vê que é um direcionamento, é uma resposta do Senhor. Agora, você pegar aí a Bíblia de forma aleatória, isso confunde, não te dá direcionamento, você não fica ali com intimidade, essa é a real, você fica usando como se fosse um livro mágico, e a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia, ele é uma conversa, ela é uma conversa sua com teu pai. Ela é o manual que fala sobre você, sobre os princípios que você tem que cumprir, sobre as bênçãos que tem prometidas, sobre o que você não tem que fazer, sobre o que acontece para quem não obedece. Ali tem todo o contexto, todo o contexto. Se você quer aprender a empreender, tem na Bíblia. Se você quer aprender a administrar, tem na Bíblia. Se você quer aprender a recrutar e selecionar, tem na palavra. Então, assim, a Bíblia ela é rica de ensinamentos para cada um de nós. E quando você não tem um estudo sistemático, para quem principalmente é analista, que gosta do passo a passo, muitas vezes foi orientada a usar a Bíblia desta forma. Mas não é assim, Tati. Você pode até abrir de forma aleatória se você, como eu falei, você entrou no quarto, você está orando, você está conversando com Jesus, você está sentindo a presença do Espírito Santo e ele te impulsiona a abrir a palavra. Não é você, do nada, pegar, abrir a palavra e ler ali o versículo. E aí, como eu estava falando, quem é analista, quem é planejador, gosta de ter tudo muito, né, sistematizado, anotado. E você vai fazendo. Pode. Ah, Luana, deve ter sido sem querer. Você vai ali tendo um passo a passo. Tem gente que sente mais facilidade. Bom dia, Solange, a paz. De começar a Bíblia lá por Gênesis, né, pelo Pentateuco, gosta de começar assim. Para quem é novo convertido, qual é a orientação que normalmente a gente dá? Vai lá para os evangelhos, para você conhecer Jesus, porque você acabou de se converter, então se você for para Jesus, conhecer Jesus ali naqueles 4 livros, e depois você lê Atos, você vai se firmar mais na fé, na conversão que você está vivendo naquele momento. Mas depois, vai lá para Gênesis, começa a ler desde a criação, vai anotando. Então, tudo isso você precisa ter muito bem estruturado na sua cabeça. Não dá para levar o estudo da palavra de qualquer maneira. Você precisa entender os contextos, as sequências,
os fatos e outras informações para a compreensão de um texto corretamente em seu sentido. Porque se você, quando pega um versículo aleatório, por exemplo, acho que até ela entrou aqui, a Rô, ela estava conversando comigo no WhatsApp, e aí ela foi direcionada a abrir um versículo, acho que de Marcos. Mas ela foi instruída ali pelo Espírito Santo a ler desde o começo aonde estava aquele capítulo. E ali foi desenrolado algo que ela estava perguntando. Então você tem que ter essa clareza de buscar a palavra de forma correta e não como um jogo, uma adivinhação, um livro de autoajuda. Então, o primeiro erro que a gente tem que sair dele é ler a Bíblia abrindo aleatoriamente. As pessoas ficam desesperadas com coisas que caem na leitura, quando ela abre desse jeito. Por exemplo, elas falam, Senhor, fala comigo, e abrem a Bíblia e caem em qualquer passagem, como Lucas 23, 43, que foi o exemplo que eu falei. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aí tu recebe um versículo desse de forma aleatória, pronto, eu vou morrer, meu dia está acabando, vai acontecer alguma coisa, porque você não está ali dentro de uma intimidade. Mestre Vânia, não sei se o meu aparelho, mas estou com problemas de som. Todos estão me ouvindo ou só a Solange que está com problema? Eu estou ouvindo bem. Tá, a Angélica também, Débora Também estou também. ouvindo. Então, Sol, sabe o que você faz? Sai e entra novamente, por favor. Eu espero você sair e entrar. A Águida falou que está baixo, o restante está ouvindo bem. Bom, Sim, eu estou ouvindo bem. legal, então. Deixa a Solange voltar que a gente continua. Legal, Eliane, gratidão. Leilinha também. Gente, se vocês sentirem no coração de convidar mais alguém, de compartilhar o link, pode compartilhar, tá? Sem problema nenhum. Vamos voltar e a gente continua. Tá ouvindo melhor, Solange? Tá entrando aí agora. Tá ouvindo bem? Podemos continuar? Bem, gente, o volume está normal. Se está baixo para alguns e para os outros não, então não é o meu fone aqui. É a configuração aí do aparelho. Dá uma olhadinha. Então, vamos lá. Segundo erro que você deve se livrar. Ler a Bíblia sem ler os contextos. Hoje, leem o capítulo de Salmos, amanhã, leem o capítulo de Gênesis, depois, leem um de Apocalipse e assim sucessivamente. Quando você vai estruturar a tua leitura da Bíblia, você tem que escolher o livro e começá-lo do início, meio e fim, para você ter o entendimento daquela história, daquele contexto, da mensagem que aquele livro está carregando. E show, Solange, valeu. De tudo que ele está ensinando ali na palavra. O que precisa ficar muito claro na nossa mente? O momento de estudo com a palavra, você vai criar uma estrutura para estudar a palavra. Como a gente faz aqui no discipulado. Eu peguei lá tudo que era de dízimos, ofertas e primícias, o que tinha de versículo e coloquei no material. E ontem ainda coloquei mais um material complementar sobre primícias, porque uma pessoa havia me perguntado, né, a importância e qual era a finalidade da primícia, e aí eu coloquei, parei, fui lá, trouxe o estudo
e coloquei o material complementar na aula. Outra coisa é o teu momento de intimidade com o Senhor, ali quando você está fazendo o seu devocional, no contexto da oração que você está pedindo, do momento que você está vivendo, e aí você está abrindo a Bíblia num contexto bem diferente de você estudar a palavra. Porque o que confunde muito? Algumas pessoas acham que no devocional que ela está fazendo, tem gente que faz o devocional estudando a palavra. Eu vou fazer o devocional esse mês lendo Lucas. Aí ele começa em Lucas, depois vai para Marcos, depois vai para Mateus, vai fazendo lá o seu estudo. Ok. Mas tem gente que vai pelo contexto da oração que está naquele momento necessitando. E isso tem que ser muito bem diferenciado. Então, quando você está lendo, estudando a palavra, para conhecer a palavra, para ter intimidade com a palavra, você precisa ler os contextos. Então, quando você começa, hoje eu vou ler Salmos, aí amanhã eu leio Gênesis, depois eu vou para Apocalipse. O que acontece? Você não entende o alinhamento do contexto, porque uma coisa que a Bíblia tem é um alinhamento. Muitas vezes você começa lá no Antigo Testamento, como em Isaías. Eu gosto muito de ler Isaías porque em Isaías é quando ele diz que Cristo vai nascer, que Cristo vai ser crucificado, que ele vai passar por tudo isso e ele vai nos salvar. Está lá em Isaías, no Antigo Testamento. E aonde é que é testificado o que esse profeta falou? No Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Então, quando você começa a entender toda a estrutura da palavra, você vai entendendo que Deus está nos ensinando o passo a passo da própria Bíblia. E isso é muito importante. Quando você lê dessa forma, uma hora está no lugar, no meio ou no fim, esse tipo de leitura prejudica muito o entendimento correto que Deus quis comunicar na Bíblia. É importante que as leituras sejam feitas englobando todo o contexto. Então, por exemplo, eu quero ler Salmos. Pô, Salmos foi escrito por quem? Por Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi o filho de Davi, foi o rei que foi mais rico e mais sábio, foi o rei que não teve guerra no seu reinado. Aí você vai se aprofundando para você conhecer os homens da Bíblia. Agora, se eu leio de qualquer jeito, eu não trago esse contexto e essa clareza para mim. Se você for estudar, por exemplo, o livro de Gênesis, que o estudo inteiro em sequência, buscando compreender a forma geral, a história e o contexto ali mencionado. O que Gênesis ensina para a gente? Pode abrir o microfone para falar. Gênesis ensina o que para a gente? Acho que o povo está dormindo. A criação do mundo, dos animais, de toda a gente. Ah, De tudo legal. como foi feito, de tudo, todas as maravilhas que o papai fez. Exatamente. Eu gosto quando eu leio a palavra, eu abri aqui, deixa eu pegar, que eu separei para mostrar para você. Na história de Gênesis, fala da criação do mundo, fala do pecado, o primeiro pecado, que foi onde rompeu a ligação de Deus com o homem da forma genuína que era. E aí muita gente tem a ilusão de culpar Eva, porque foi Eva que ouviu a serpente, é Eva que comeu a maçã. E aí eu gosto muito porque a gente tem que olhar com clareza e trazer a autorresponsabilidade. O alinhamento de Deus não era com Eva, era com Adão. O alinhamento, a promessa, o juramento era com Adão. Mas, quando ele percebeu que Adão estava sozinho, ele deu uma companheira para Adão. E aí você vai, mas por que Eva ouviu a serpente? Mas mulher é fogo, né? Quantas vezes, gente? Isso eu já ouvi dentro da igreja. Por conta de Eva, nós vivemos nessa miséria. Por conta de Eva, nós estamos no pecado. Não é. O que aconteceu ali nesse contexto? Por que Eva deu ouvidos à serpente? Porque Eva estava sozinha. Porque Adão, que tinha o papel de cuidar de Eva, ele não cuidou. E ele não foi obrigado a comer. O alinhamento de Adão era entre ele e Deus. Se Deus tinha dito a Adão, Deus falou para Eva que a Eva não podia comer a maçã, que não é a maçã, é o fruto.
né, do conhecimento? Ele tinha dito isso para Eva? Não, ele disse para Adão. Só que Adão, mesmo vendo Eva comer, sabendo que não era, ele foi e comeu. Escolhas. A vida é feita de escolhas. Então, quando Adão toma a decisão de comer a Eva, e aí engraçado que ele se esconde, percebe que está nu, aí Deus chama, ele se esconde de novo, aí ele diz assim, a mulher que tu me deste me fez comer o fruto. Tudo errado. E é o que acontece hoje, gente. Traz para a vida real. Quantos homens não estão vivendo o seu papel no casamento? Quantas mulheres não estão vivendo o seu papel no casamento? Tudo trocado. E um terceirizando para o outro a culpa. A gente precisa ter esse entendimento, essa clareza. Quando Gênesis, você lê Gênesis, você vê a criação do mundo, o desejo de Deus para a humanidade, as promessas de Deus para cada um de nós, quem ele disse que seríamos, e também fala de Moisés. Ele começa a falar de Moisés. Então, quando você começa a ler com consistência e estrutura, você vai entendendo o que Deus quer falar através da palavra. Ou se você for ler um trecho de algum livro, que leia um pouco do que foi escrito antes e depois desse trecho, você vai ter mais entendimento do recado ali, da mensagem que Deus quer mandar para você. Textos lidos fora do seu contexto podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários ao que realmente significam. Entender quem está falando, para quem está falando e por que está falando. Esse é o segredo. Quando você estiver lendo um livro, primeira coisa que você precisa entender, quem está falando nesse livro? Fora o contexto de Deus, que tem muitos versículos que Deus é quem fala. Mas Deus sempre fala com alguém. Naquele livro que você está lendo, quem está falando? Para quem está falando? E por que está falando? Isso te dá direcionamento e clareza de você começar a entender o que Deus está querendo te ensinar. Terceiro erro que a gente não deve cometer. Ler a Bíblia sem um dicionário por perto. É fundamental que você tenha um dicionário, porque tem palavras na Bíblia que nós não temos mais o hábito de falar nem de ouvir. E tem significados diferentes, porque normalmente ela vem do grego, do aramaico, e isso, na tradução, uns interpretam de um jeito e outros de outro. Eu não sei vocês, mas quem já procurou saber, a gente tem mais de 80 mil erros na Bíblia, nas suas traduções. Por quê? A tradução ela vai mudando, é igual o telefone sem fio, né? E a gente sabe que alguns tradutores, eles foram fazendo, e quando eles foram vendo, que aí é o que eu falo, é o dedo do homem, é quando você bota a mão na glória de Deus. Eles vão lendo e vão adequando, foram adequando dentro do seu contexto da tradução ali, porque era o entendimento dele. Então, você precisa... Hoje a gente tem várias formas, né, da Bíblia. A leitura antiga, a interpretação mais próxima de quem ela era, tem a revisada, tem a linguagem atual, tem uma outra linguagem que eu esqueci o nome agora, enfim, tem várias. Mas o mais importante, vai buscar o dicionário. Quem aqui já teve ou tem uma Bíblia judaica? Ou já teve oportunidade de ler a Bíblia do judeu? Só levantar a mão aí ou abrir o microfone para falar. Ninguém leu a Bíblia judaica? Não. Tá. A Débora não te ouvi. Oi, tá ouvindo? Oi. Agora. Então, eu estava no grupo, quer dizer, a pessoa não está mais. Ela saiu. Mas ela é de família judaica e na revisada, na atual, antiga, e pegava a Bíblia judaica e fazia as comparações. Legal. Quando vocês tiverem oportunidade, eu, Vânia, gosto de ter várias Bíblias, tá? Com as linguagens diferentes.
E quando eu vou estudar, eu pego sempre as linguagens diferentes e vou fazendo a comparação. A Bíblia judaica, ela dá uma compreensão que as outras Bíblias não dão, pelo menos para mim, porque ela é muito mais próxima do original e ela não corta as coisas, ela dá uma clareza bem bacana. Então, dou aí de sugestão para você, né, terem uma Bíblia judaica para vocês entenderem mais profundo aí o contexto. Vocês estão me ouvindo? Show. Então, você precisa ter um dicionário por perto. Ninguém é tão culto que saiba e lembre de todos os significados das palavras. A Bíblia é um livro extenso, tem um emprego de centenas de palavras, das quais muitas não conhecemos muito bem os seus significados. Você está lendo a Bíblia e, de repente, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-nos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. O que é escabelo? Aí você fica, se você não tiver o dicionário, ou se você não for lá no Google procurar, você não vai saber que escabelo é um banco pequeno, estrado para os pés, onde as pessoas apoiavam os pés. Proclamem a grandeza do Senhor nosso Deus. Ele é santo e por isso devemos nos curvar até o chão diante dele. Devemos ter o dicionário, mais a Bíblia em linguagem de hoje. É o mesmo salmo, porém, eu falei na linguagem antiga, que diz, né? Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-nos até o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Na linguagem de hoje, proclamem a grandeza do Senhor nosso Deus, ele é santo, e por isso devemos nos curvar até o chão diante dele. Quando você faz o estudo da palavra, olhando a forma que a Bíblia tem, né, na linguagem da Bíblia diferente, você faz isso, e é legal que os aplicativos de celular, ele tem essa possibilidade, a maioria deles, a Bíblia digital, você pode ter as várias versões e ainda tem um comando de comparação do versículo, que aí é no antigo, no novo, e aí vai, na linguagem mais antiga, na linguagem nova, e isso vai te trazendo clareza. E o mais legal, você precisa encontrar qual é a linguagem da palavra que tem alinhamento com você. Você não tem que ter uma Bíblia que eu tenho, que fulano tem, que Beltrano tem, mas você tem que ter uma Bíblia que tenha ligação com você, que comunique com você, que você tenha acesso fácil na sua visão espiritual. Eu vou pedir um tempo aqui. Angélica, eu estou vendo você bocejando, e eu já estava sentindo algo aqui, como o Espírito Santo me inquietou, nós vamos agora fazer uma oração quebrando todo tipo de interferência, seja ela espiritual, mental, emocional. Vamos cortar agora isso. Tá? Porque o que acontece? Toda vez, acho que com a maioria, que começa a ler a Bíblia, dá o quê? Sono. Começa a ler, vai dando sono e você vai fechando. Então, Thaís, já que você voltou, tu pode fazer a oração, por favor? Ela está tentando abrir, eu acho, o microfone. Tem alguém sentindo mais alguma coisa? Se tiver, pode falar. Eu. O que você está sentindo, Priscila? Agonia. Tá. Agora eu não tô escutando nada. O celular que eu tava assistindo parou, eu tive que entrar por outro. Paralisou tudo, ficou tudo preto, travou Ó, o celular. Tem E problema aí eu não. entrei por outro e eu não tô escutando. Eu acho que eu tenho que sair de novo e entrar, né? Vai entrar, isso. Enquanto você entra e sai, eu vou fazer a oração. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu entrego agora, Senhor, essa sala, que mesmo sendo virtual, Senhor, a tua presença se faz.
Que anjos articuladores acampem em cada lugar onde cada pessoa se encontra. Que toda a interferência das trevas caia por terra agora. Que todo impedimento do maligno caia por terra agora. Que toda seta de confusão, de sono, de desânimo, perturbação, síndrome do pensamento acelerado, tudo que vem contrário a ouvir a tua palavra, a ler a tua palavra, a receber a tua mensagem, Pai, caia por terra agora. E que anjos articuladores, Senhor, estejam ao nosso redor, nos protegendo com espada de fogo, Senhor, nos acalmando o coração, trazendo à nossa mente de Cristo, que possamos ter discernimento da palavra, que a palavra rema, Pai, ela solte aos nossos olhos, que possamos estar aqui entregues de corpo, alma e espírito, Senhor. Que possamos estar conscientes de que estamos recebendo pão da tua palavra. Que possamos ser alimentados com o pão da tua palavra. Que toda interferência do maligno caia por terra nesta hora, com o poder do sangue de Jesus. Porque o Senhor já venceu, Pai, todo o mal, e nós somos filhos, somos herdeiros teus, temos o poder declarado pelo próprio Cristo de espantar demônios, de operar milagres e maravilhas, de curar, de fazer, Pai, muito mais e melhor do que Jesus. Então nós nos colocamos na tua presença, entregando, Senhor, no teu altar toda a nossa vida, consagrando a nossa vida nesta hora, para que possamos receber a tua mensagem, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, o que está acontecendo? Eu já venho falando com vocês que nós estamos vivendo um momento sobrenatural. Um momento profético nunca experimentado antes por essas gerações depois dos profetas que nós conhecemos na Bíblia. Quanto mais você mergulha no Senhor, mais interferência vai acontecer. Mas você tem o poder de quebrar. Então, se você está sentindo alguma coisa, ora, o poder está na tua mão. Ou você toma posse que você é filha do rei, que você tem a palavra para abençoar, palavra para exortar, palavra para expulsar demônio, palavra para curar. Ou você vai viver a sua vida sempre nessa batalha. Toda vez que você estiver perto de fazer algo para Deus, o demônio vai ficar ali usando as brechas para te tirar. E uma responsabilidade que a gente tem que ter. Quando a gente escolhe estar num lugar para ouvir ao Senhor, nós precisamos nos preparar para estar nesse lugar. Eu não posso ficar pecando. A mensagem da Thaís foi muito forte, gente. Dando direcionamento para não se misturar, para não ficar andando com quem não deve. E se você ligar, tem muito a ver com a mensagem que eu mandei também. Das escolhas que você tem feito. Nós precisamos, gente, isso é muito sério. Muitos de nós estamos orando, mas não sabemos nem por que estamos orando. Nós estamos padecendo porque a gente não quer ter a revelação da palavra, porque dói. Essa é a verdade. Você saber como Cristo quer que você caminhe, dói. Porque a gente foi criado para viver para o mundo e não para Deus. Mas a decisão, a escolha está na nossa mão. Ou eu me consagro em estar com o Senhor, ou eu vou viver padecendo e atrapalhando o desenvolvimento das outras pessoas. Vocês acham que quando eu e a Mel decidimos viver para Deus e trazer a palavra do Senhor para a vida de vocês, gente, a gente se separa, a gente se consagra, a gente jejua, a gente quer fazer muita coisa que a gente gostaria, mas a gente não faz, porque a gente tem responsabilidade com a vida que está na nossa mão. Nós precisamos ter consciência disso. Eu não posso estar indo para a igreja. Eu fico impressionada. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui assim, desde que eu me converti. Eu ia conhecendo os irmãos da congregação e eu perguntava como é que essa pessoa está há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 15 anos dentro dessa igreja e a vida dela não saiu do lugar, gente. Como que isso acontece? O Deus que operava milagre lá, ele opera aqui, ele vai continuar operando. Agora, eu estou dando acesso para isso? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou me separando, eu estou jejuando, eu estou me consagrando, eu estou parando de andar com aquilo que é errado? Eu estou mentindo para mim mesmo? É como eu sempre falo, no nosso coração existe um trono.
E nesse trono, só quem ocupa é Jesus. Mas ele só vai sentar nesse trono do teu coração se você tirar o diabo dele. Como que eu tiro o diabo? Para de mentir. Para de ter sentimentos que não são de Deus. Se humilha mesmo para o Senhor. Não é para o homem, não, é para o Senhor. Arrebenta teu coração, pede perdão. Pede para o Espírito Santo te ajudar. No lugar do teu orgulho, da vaidade, da arrogância, da impetuosidade, da falta de paciência, da mentira, da pornografia, da fofoca. Pede para o Espírito Santo colocar os frutos que são teu caráter, é o caráter de Cristo que você tem que carregar. Não tem pecado pequeno, médio e grande, gente. Não é tamanho de roupa, não. Pecado é pecado em qualquer lugar. Amém? Tá melhor, Angélica? Priscila? Sim, tô. Vamos lá, então. Então, o terceiro erro que nós... Para quem chegou agora, tá? Nós estamos falando dos 5 erros que nós cometemos e precisamos nos afastar dele para ter intimidade com a palavra. O primeiro foi ler a Bíblia abrindo aleatoriamente, como se fosse um livro mágico que você abre sem nenhum tipo de contexto e ali você recebe a palavra. E se você abrir em Lucas 23:43, onde Jesus responde, em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso, tu vai achar que vai morrer. Então, a gente tem que ter muito discernimento sobre isso, né? Você vai abrir a Bíblia aleatoriamente? Não, você vai orar, vai entrar no secreto com teu pai, vai estar ali orando, conversando com Deus e ele vai te direcionando e você abre a Bíblia e ele fala com você. Segundo, ler a Bíblia sem ler os contextos. Eu começo lendo Gênesis, pulo para Salmos, depois vou para Apocalipse. Minha cabeça dá uma embananada, eu não entendo nada porque eu não entendo os contextos. Eu preciso entender o que cada livro está querendo ensinar. Então, se eu vou começar a ler Gênesis, eu vou ler Gênesis, começo, meio e fim, terminei, e vou para outro livro. Para quem é novo convertido, qual é a orientação que eu dou? Vá ler os 4 evangelhos do Novo Testamento. João, Marcos, Mateus e Lucas. E depois você lê Atos. Porque ali você vai conhecer o caráter de Jesus, a vida de Jesus, quem é Jesus, e que você, quando decidiu dizer sim para ele, é o que você tem que buscar para a sua vida. E aí depois você vai para o Antigo Testamento e começa a fazer a sua leitura. Terceiro erro que a gente tem que parar de fazer é ler a Bíblia sem dicionário. Nós precisamos ter um dicionário do lado, porque, como eu dei um exemplo aqui, no Salmo 99:5, na linguagem antiga, diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-os ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Escabelo é um banco pequeno, estrado para a gente colocar os pés. Já na linguagem atual, diz: proclamem a grandeza do Senhor nosso Deus. Ele é santo e por isso devemos nos curvar até o chão diante dele. Então, quando você vai buscar a linguagem da Bíblia que mais faz sentido para você, com o dicionário, você vai tendo clareza do que ele está ensinando. Ler a Bíblia em qualquer lugar. Antes da gente falar do quarto. As versões que você pode buscar, né, na Bíblia. Tem a... Eu escrevi aqui, meu Deus. Revista e Corrigida, a versão Revista e Corrigida, que é a RC. Tem a RA, que é a Revista Atualizada. NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Tem a NTLH, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Tem a que são as igrejas modernas que já trouxeram essas versões. No material de vocês vai ter tudo isso lá para depois vocês viajarem aí, estudando. Então, quarto erro, ler a Bíblia em qualquer lugar. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção. Apesar de existir alguns poucos, né, que conseguem se concentrar, algumas pessoas conseguem ter uma concentração em qualquer lugar. Eu, por exemplo, quando estou estudando,
não me incomodo de ter uma música de fundo tocando, muito pelo contrário, isso me ajuda, principalmente se for música instrumental. Mas tem gente que não consegue, tem gente que precisa estar ali concentrado. Em diversas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que não, e aí você vai ter que se conhecer. Vânia, tem situação que mesmo alinhando na presença de Deus, tipo libertação do marido, será que a culpa é minha? Vamos lá, Ismênia. Só um tempo aqui, tá? Que ela escreveu e a gente vai lá responder. O que acontece, Ismênia? Deus está curando quem? Você ou seu marido? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Sabe por quê? Eu vou fazer uma live sobre isso. Desde anteontem que Deus tem me quietado com esse assunto. Nós gastamos muito tempo preocupados em não errar, em fazer o certo. E a gente acaba errando, não é isso que acontece? Por quê? Porque a gente não entende que a gente tem que focar no amor de Cristo. Quando você foca no amor de Cristo, em quem Ele é, em como Ele é, da forma como você tem que ser, a tua postura muda e os erros não acontecem. Respondendo à pergunta da Ismênia, não é o que o seu marido faz, mas é o que você faz. Deus está olhando você. Quem é que está aqui na sala? A Ismênia. Quem é que está buscando a cura com Jesus? A Ismênia. Ele vai curar você e, através dos frutos que você revelar, ele cuida da tua família, do teu marido, do teu filho, da tua casa, do bairro, da cidade, da nação que ele te colocar. É assim que funciona. O grande problema é que a gente gasta muito tempo querendo corrigir o outro, querendo que... Não, você quer ver uma frase que eu acho muito interessante? Você chega numa pregação, começa a ouvir a pregação. A pregação é para você. Mas você pega e fala assim, eita, fulano tinha que estar aqui. Quem disse para você que fulano tinha que estar aqui? Para de se preocupar com o outro, olha para você. Você que tinha que estar, é você que está recebendo. É com você que Deus está falando. Então, Ismênia, pode ficar tranquila. Se teu marido está fazendo algo que ainda não está alinhado com Deus, não é isso que está carregando aqui. Agora, se você é conivente com o que ele faz de errado, aí é uma escolha tua, é você com Deus, aí é outra história. Tá? A gente precisa parar de falar isso. Por quê? Você já reparou que normalmente Deus escolhe, ele levanta alguém de uma casa que não veio do berço, né? Que fala, berço evangélico. Ele pega aquela pessoa de um lugar totalmente que está tudo contrário, ninguém vê a fala de Deus naquele lugar. Aí ele fala, peraí, agora é tu, Vânia. É tu que eu vou levantar, é você que eu vou transformar, é você que eu vou tirar daí e vou fazer o que eu fizer na tua vida, os outros alcançarem. Porque é assim que Jesus trabalha. Quando nós, mulheres, somos casadas com um julgo desigual, a gente precisa entender que isso foi uma escolha que você fez e você fez sabendo. Por que você casa no julgo desigual? Porque nós, seres humanos, temos o hábito de achar que depois que casar, muda. Que a gente vai conseguir mudar aquela pessoa. Mentira, gente. A gente só muda nós mesmos. Eu só mudo a mim. Eu não tenho poder de mudar o outro. Agora, o meu exemplo arrasta as pessoas. Porque as pessoas começam a ver quem eu sou, como é Jesus na minha vida, e aí começa a querer conhecer o Jesus que eu sirvo. Deixa eu ver aqui. Não esmênia você na presença na hora certa de Deus, libera os teus esposos. Bom dia aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Gratidão, Débora. Fico sempre, perfeito. Dessa forma mesmo, verdade. Pode acontecer de o diabo usar o marido para tentar nos fazer desistir. O diabo vai usar a brecha que está no teu pensamento. Não é o teu marido. É o que você acredita. A nossa fé é uma fé que ela é testada todo dia. Você sabia disso? Todo dia você tem que provar a tua fé. Você quer ver uma coisa? Você vai num culto, a unção é aquela que tu chora, tu se arrepia, tu vê o reteté todinha, glória, glória, aleluia, você sai dali abastecido. E curado de uma dor de cabeça. Vou dar um exemplo. Quando você sai desse culto, que você está a caminho de casa, se você sentir uma pontada na cabeça, você diz assim, eita, eu não fui curado. O que tu fez? Você negou a sua fé. E aí é por isso que você vive passando por prova.
Não é o que o marido faz que o diabo usa, mas o diabo sabe que essa é a minha fraqueza, porque quando eu vejo meu marido fazendo algo errado, eu me abalo emocionalmente, eu bagunço o meu espírito, eu destruo a minha alma. Então, o que o diabo vai fazer? Vai me dar situações onde ele já sabe que é isso que vai acontecer. Pode falar, Eliane. O que você falou veio algo que Deus ministrou bastante essa semana para mim, porque Deus já havia me dito isso há um tempo atrás. Então, tudo que a gente aprende, Deus permite a gente viver para poder ver se a gente aprendeu ou não, certo? Uhum. Então, quando a gente coloca o foco naquele problema, ele vai sempre ser um problema. Isso. Quando você tira o foco dele, ele vai parar de existir. Essa semana, só um exemplo para vocês terem uma ideia, e na hora eu lembrei. Por 2 dias eu estava andando no carro, escutando um barulho esquisito no carro. Aí, quando foi no segundo dia, eu falei assim, não, esse barulho não existe, está na minha cabeça. Gente, é incrível, e realmente, porque o inimigo percebe. Vou falar algo para vocês muito sério, que Deus falou muito forte no coração esses dias atrás. O diabo, ele não lê nossa mente. A gente acha que o diabo está sempre lendo nossa mente. O diabo não lê nossa mente, mas sabe o que ele lê? A nossa expressão. Ele conhece a nossa expressão. Então, isso é muito forte para ele. Então, ele age conforme nossa expressão expressa. Isso grita. E aí ele vai agir conforme aquilo que você está expressando. Então, tem que procurar olhar para aquela situação e crer em Deus e aí usar a fé. Se você não tiver Exato. fé, E outra é só coisa, compartilhar. obrigada, Eliane, gratidão. E outra coisa, quando você está no caminho do Senhor, você vai passar por muitas provas. E esse é o primeiro sinal mais forte de que você está no caminho certo. Se tu está no Senhor e está tudo bem, meu irmão, tudo somebody love, tudo tranquilão, pode ter certeza que está tudo errado. Porque você, quando escolhe estar com Jesus, você está na contramão do mundo. E se você está na contramão do mundo, como é que está tudo certo para tu? Porque quem está à tua volta está querendo que tu seja o contrário daquilo que você é. Então, prova você vai ter. O que muda? A fé que eu carrego no meu coração. Isso é que muda. É isso que vai fazer a diferença. Por exemplo, a Ismênia compartilhou aqui com a gente, né? Ele é crente, mas faz tanto erro e dou conselho, mas não ouve. Para de olhar para o seu marido, Ismênia. Olha para você. Vai buscar focar em você, porque aquilo que você foca cresce. O que a Eliane falou é perfeito para o que a gente está dizendo aqui. Tudo que você foca cresce. Quando você tem um problema, se você ficar olhando só o problema, ele vai crescer. Mas quando você encontra a solução e foca na solução, ele deixa de ser problema. E posso te falar, eu adoro problema, gente. Eu adoro treta. De verdade, eu adoro treta. Porque eu sei que é quando Deus mais me usa. Quando não está acontecendo nada comigo, eu fico, não, Senhor, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo aí que eu não estou ligada no céu? Porque, gente, a batalha é contínua. E todo dia você tem que botar a sua fé em prova. Se eu confio no Senhor e sei que Deus pode mudar todo o contexto de vida, então eu vou deixar Deus mudar a minha vida, porque eu sei que quando Ele mudar a minha, muda do meu marido, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do vizinho, do povo do trabalho. Ele vai fazendo. Agora, você tem que acreditar naquilo que você fala, naquilo que você carrega. Senão, não vai adiantar. Então, voltando. Muitos reclamam de ter lido a Bíblia várias vezes, mas ainda não entendem muito do que leem. Não é de se admirar que muitos deles não entendam, porque não leem com foco e atenção. E aí é quando eu falo, quando você vai fazer algo para Deus, faça com excelência, gente. Faça com excelência. Não faz de qualquer jeito, não. Por quê? Você faz de qualquer jeito, você não recebe a graça, ainda bota a culpa em Deus, que diz que ele não respondeu. Agora, tu não tem coragem de acordar mais cedo. Eu acho interessante que a gente fala assim, ó. Essa semana eu fiz 2 atendimentos. Eu não sei se uma delas está aqui ainda. Tá. E aí, eu não tenho tempo. A gente estava falando muito sobre isso. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não vou dar conta. Tire essas 3 frases da sua boca. Porque isso é uma maldição. Vânia, você está doida? Não, eu estou falando sério. Não tenho tempo, não consigo, não dou conta, é maldição. Como é que você não tem tempo? Como é que você não dá conta e você não consegue? Porque você não se organiza, você não se trata, você não se organiza, você não vê o que você precisa ajustar. Quando você ajusta a rota, tudo muda. Pode falar, Isa.
É só em relação àquilo que tu estás a falar. Para quem me conhece mais profundamente, quem me conhece mais de perto, sabe que a organização sempre foi um desafio para mim. E esta semana aconteceu assim uma coisa extraordinária e que me trouxe muita luz e muita revelação. É que às vezes nós estamos à espera da motivação para fazer alguma coisa. E achamos que essa motivação vai vir assim, perlim-pim-pim, como se fosse. Mas Uma não, mágica. pode ser que haja motivação e pode ser que não haja. Agora, o que gera motivação é a ação. O problema é que às vezes nós queremos fazer muita coisa, mas eu entendi do valor e da importância de começar com pouco, pequenino. E aí Deus falou muito comigo sobre não desprezar as pequenas coisas. Isso mesmo. Porque podemos, às vezes nós começamos a idealizar, fazemos um plano, eu vou orar 1 hora, ou eu vou ler a palavra 1 hora. Se já estamos há muito tempo sem fazer isso, e vamos começar com 1 hora, ao fim de 2 dias já vamos desistir. Então vamos ser realistas. As pequenas atitudes, comece com pouco, comece com 5 minutos, com 10 minutos. A motivação vai vir logo a seguir à ação. E eu, quando eu descobri isso, eu disse, meu Deus, tanto tempo a perder tempo, porque queria fazer mais intenso, e Deus não me pede o intenso, Deus pede qualidade. O Isso tempo, aí. como a Vânia falou sobre excelência e qualidade. Então, tirar essas 3 frases da mente, porque nos bloqueiam logo para dar o passo seguinte, e, a seguir, fazer pequenas coisas. Começar com pouco. E aí desencadeia-se uma série de coisas na nossa vida que nós nem sequer estávamos à espera. Exatamente. É isso. Gratidão, Isa, pela contribuição. E é verdade. E a Isa colocou aqui no chat, né? Ela é experiência viva disso, de quando ela cuidou dela, ela foi mudando todo o contexto. E para quem não sabe, a Isa se casou com o marido dela que ela tinha divorciado. Então, ela restaurou o casamento dela. É por isso que eu falo, o segredo é com você. Quando você entende que é você e Deus, ele vai tomando conta de tudo. Né não, Thaís? E aí, o que acontece? Dessa forma. Não, Débora. Quando você for estudar a palavra, você precisa tirar um tempo realmente para sentar, se concentrar, se dedicar. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, o tempo é o que você vai fazer. Agora, para de ficar falando, não consigo, não tenho tempo, não vou dar conta. Pode tirar isso, tira isso de verdade. Porque quando você proclama, a palavra tem poder, gente. O mundo foi feito pela palavra. Quando eu digo não tenho tempo, eu já estou confessando para o universo que eu não tenho tempo. Eu já estou pedindo mais daquilo que eu estou dizendo que tenho. E a gente precisa parar de ficar falando palavras de maldição. Comece a se perceber. Se você tem a dificuldade de ficar falando, não tenho tempo, não vou conseguir, não dou conta, não sou merecedora, e enfim, essas coisas que não é para você falar, pegue, sabe esses elásticos de dinheiro, essas ligas de dinheiro que tem, que você faz o pacote de dinheiro e amarra, sabe qual é? Que é amarelinho. Coloque um no seu pulso. E toda vez que você falar, eu não posso, eu não consigo, não vou dar conta, puxe ele e solte. Vocês podem achar que é brincadeira, mas funciona. Gente, tá super certo, eu já fiz isso. Pois é, toda vez que eu quero tirar um vício meu, eu coloco a liga no meu pulso. E toda vez que eu falo, eu puxo. Mas puxo com vontade, não puxo com pena, não. Porque dói. Quando dói, eu dou o comando para o meu cérebro. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem uma experiência. Hoje, quando vocês forem dormir, orou, fez tudo o que tinha que fazer. Quando vocês forem deitar, abre um sorrisão. Arreganha mesmo o sorriso. E vai dormir. Quando você acordar, que você abrir seus olhos, o primeiro comando que o teu cérebro vai te dar é um sorriso. O cérebro trabalha por impressão, isso é científico. A última coisa que você pensa é o que ele vai abrir o teu dia. Igual um celular, quando você desliga e carrega ele. Você só está vivendo negativo porque você não dá o comando certo para a tua mente. Porque a tua alma está desalinhada. Quando a alma está desalinhada, você acaba pensando o negativo. Então, hoje,
Façam essa experiência e amanhã, quando a gente se encontrar no Método Mia ou no culto, vocês me falem o que aconteceu. É fato. Vai deitar, último comando, mas ri mesmo, solta o sorrisão e vai dormir. Quando você abre os olhos, gente, é impressionante. Você já abre sorrindo. Traga isso para a tua vida. Toma posse dos recursos que estão na tua mão. Eu não consigo parar de falar, põe a liga no braço e puxa com vontade mesmo. Porque toda vez que aquela liga doer, o seu cérebro vai entender que essa palavra te causa dor. Ele mesmo vai fazer você parar de falar. Nada é por acaso, gente. Tudo tem um porquê. Débora, já fiz, me chamaram de maluca masoquista. A pessoa não sabe o que a gente está vivendo, então, minha filha, vai fazendo. Então, a gente precisa ler a Bíblia em lugares tranquilos. Porque se você ler a Bíblia de qualquer jeito, você não vai entender o contexto. Se você lê tendo interrupção, também não vai. Então, até está aqui no estudo. Ler a Bíblia em lugares barulhentos, agitados, ou que tirem a sua atenção, é perca de tempo. Você tem que entender que o bom leitor da Bíblia é um cirurgião. Essa é uma comparação que eu gosto. Quando o cirurgião está lá operando, o máximo que ele faz, ele bota uma musiquinha de fundo. Senão, ele quer um silêncio ali na sala e ele vai ali fazendo a cirurgia dele com maestria. Vá lendo a Bíblia, crie um ambiente para ler a Bíblia, busque a Bíblia de maneira que você vá mergulhar nela e se revelar nela. Porque quando você revela a Deus, se você é a imagem e semelhança do Criador, você está se revelando. Você está se vendo naquelas palavras. Eu fico interessada, assim, pensando, muitas pessoas falam assim, eu não consigo ter tempo de qualidade com Deus. Por que você não consegue? Porque quando eu levanto, eu já vou cuidar do café, vou arrumar menino para a escola, tenho que me arrumar e sair cedo para o trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando foi que você colocou Deus como prioridade quando você levanta? Se eu tenho um horário para acordar, para poder cumprir a minha agenda natural, por que eu não posso acordar meia hora mais cedo, me conectar com Deus, fazer o meu encontro com Ele, e aí eu continuo fazendo as coisas que eu tenho que fazer? Aí o que eu faço? Eu levanto correndo, digo, não, no final do dia eu oro e peço a Deus. Aí quando você chega no final do dia, você está cansada, esgotada, você já está com a tua mente bagunçada de tudo que você processou durante o dia inteiro. Aí você começa a oração, nem termina a oração, porque você dorme. E aí eu fico imaginando Deus olhando assim pra gente. Engraçado, filho. O dia todo tu pede, né? Deus cuida de mim, Deus me abençoe, Deus me dê livramento, Deus seja comigo, Deus abre a porta, Deus fecha a porta, Deus tira isso, Deus tira aquilo. Mas na hora que é eu e você não vem. Você não tem tempo. Meu primeiro discipulado com vocês. Gratidão por cada aprendizado. Estou amando. Que bom, Luana. Amém. Que coisa boa. Então, você precisa gerar essa intimidade com teu pai. Quem tem que criar? Você. Eu converso com Deus tomando banho, gente. Eu converso com Deus quando vou no banheiro, que ninguém está me perturbando. Eu estou lá no banheiro, aí eu começo... Quando eu vejo eu estou orando em línguas, parece coisa de doido, mas é assim. É desse jeito. Estou na rua, quando eu estava dirigindo, quantas e quantas vezes, gente, eu ia no carro, daqui a pouco eu estava conversando com o papai, falando não sei o quê. Eu acho que quem passava do lado, ficava olhando assim, não tem ninguém sentado no banco de carona, gente. Essa mulher está falando com quem? Metia o louvor no carro e começava, pai isso, pai aquilo, pai não sei o quê, pai não sei o que lá. Brigava, tinha dia que eu brigava com Deus mesmo, que eu ficava chateada com determinadas coisas. Mas é intimidade, é igual a gente com o nosso pai natural, nossa mãe natural. Agora, você não busca isso, como é que tu vai viver? Como é que você vai experimentar? Ora andando mesmo, lavando louça, é isso aí. Esse discipulado vai ter sempre, sim, Ismênia, vai. Até meu último respirar, ou quando Deus disser assim, tá bom de parar e vai para outra coisa. Mas enquanto isso, e a gente ainda está ajustando, porque algumas pessoas vêm no privado falar comigo, porque não consegue durante a semana, se poderia ser no sábado, e a gente vai ajustando isso para estar todo mundo sempre alimentado da palavra. Eu também converso com ele, fazendo caminhada, tomando banho na rua, qualquer lugar. Amém. Às vezes meu marido fala que estou ficando doida.
falando sozinha e alto. E com o nosso Criador. É isso aí, é desse jeito mesmo. E aí, o quinto erro que a gente está aprendendo hoje é ler a Bíblia sem regularidade. Você tem que ler a Bíblia um pouco a cada dia. Ela tem que se tornar um hábito. Se você ler hoje e for ler só na próxima semana, às vezes meu marido fala que estou ficando doida, falando sozinha e alto. É, Valner, é isso mesmo, Valner. Desse jeito, deixa o povo achar que a gente é doida de Jesus. Mas tá tudo certo. Então você tem que ter o hábito de abrir a palavra todo dia. Todo dia, gente. É um hábito. E quando você passa mais de 21 dias fazendo algo, ele começa a se tornar um hábito. E aí você não deixa mais. Mas eu leio a palavra hoje. Depois eu leio amanhã. Mas aí só na semana que vem. Não, no outro mês. Que intimidade que eu estou tendo com a palavra. Quando eu vou voltar a ler, eu não lembro nem do capítulo que eu li, gente, antes. E aqui diz assim: acho interessante como algumas pessoas leem a Bíblia uma vez na semana. No máximo, 2 vezes. 5 a 10 capítulos apenas por semana. E algumas mais relaxadas demoram um mês inteiro para ler isso. Isso é muito ruim. Para que o nosso cérebro aprenda coisas complexas, é necessário que ele seja exposto àquela coisa com certa frequência. Quem deseja dominar o texto bíblico precisa aprender a ler regularmente. Isso quer dizer que é importante que haja o contato com a palavra de Deus por mais tempo e não somente alguns poucos minutos por semana. É um grande erro achar que irá conhecer a Bíblia a fundo estudando só 30 minutos por semana. Assim você não vai crescer, não vai memorizar, não vai se aprofundar, nem ficar forte espiritualmente. É necessário que você avance sempre mais a cada dia. 7 dicas de ouro que vão ajudar a ler a Bíblia todos os dias. Você sempre começa a ler a Bíblia, mas desiste no meio do caminho? É isso que acontece? Começa com muito ânimo, mas em alguns dias já está novamente sem ânimo e desiste de todos os planos que faz para ler a Bíblia? O que você precisa é simplesmente seguir à risca as 7 dicas que vou te ensinar a seguir. Elas vão te guiar para ter sucesso nesse seu desejo abençoado para aprender mais a palavra do Senhor. Faça uma meta agora. Você tem que fazer uma meta agora. Pode falar, Sirlei. Pode falar. Pega papel e caneta e define como que você quer ler a palavra. Em quanto tempo, quantos dias. Amém, Denise. Amém. Boa consagração. Você vai pegar papel e caneta e escrever. Outra dica que eu vou dar. Tudo que você deseja realizar. Além de falar, comece a escrever, porque isso gera força naquilo que você quer fazer. E depois é um registro de onde você estava para onde você chegou. Então, qual é a meta da leitura que você quer fazer? 1, define a meta. 2, defina o local onde você vai ler a palavra. Onde você vai ler? Vai ser no quarto, na sala? Onde você... Legal, Thaís. Onde você vai ler? Deixa só eu anotar aqui. Porque ele é assim, ele vai dando e a gente vai fazendo, mas deixa eu anotar. 1, definir a meta da leitura. 2, onde, local, que você vai fazer essa leitura. 3, o tempo que você vai dedicar
a leitura. 4, separar um caderno para anotar todo o conhecimento recebido na leitura, principalmente aqueles que o Espírito Santo vai revelando quando você está lendo. 5, escolha qual livro você vai começar. Vou colocar todo esse material que eu estou falando hoje com vocês, eu vou botar lá em PDF para vocês. Escolher por qual livro você começará. 6, usar um dicionário. Definir a meta da leitura. 2, onde o local que você fará a leitura. 3, tempo que você vai dedicar à leitura. 4, separar um caderno para anotar todo o conhecimento da leitura. 5, escolher por qual livro você começará. 6, usar um dicionário. E 7, e mais importante, iniciar o estudo da palavra com uma oração, pedindo por Espírito Santo te dar discernimento e visão espiritual para que você possa aprender literalmente aquilo que o Pai quer te ensinar. Toda vez que você for fazer qualquer coisa que fale de Deus, que envolva Deus, você precisa criar essa estrutura. Primeiro, você já definiu tudo. Para começar, faça uma oração. Veja que quando nós começamos aqui o nosso discipulado, interferências foram acontecendo. Eu senti, a Angélica sentiu, Priscila sentiu, Thaís foi usada para falar. Então, você já sabe que isso vai acontecer. Você precisa iniciar orando, entregando aquele momento ao Pai, pedindo para os anjos articuladores estarem com você, cercando a tua casa, a tua mente, o espaço onde você está, para que você tenha a mente tranquila para começar. Gratidão, Isabel, a minha. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Então, você precisa definir. Estruturou, você vai embora. Para quem é analista e planejador, é muito legal você fazer um plano de leitura. E aí, o que eu vou fazer para ajudar vocês? Eu vou pegar um plano de leitura e aí vou disponibilizar lá no grupo. Se fizer sentido para você, você segue aquele plano de leitura. Mas pelo menos você tem um norte para começar a fazer o que você precisa fazer. Com consistência. Porque o segredo de você viver o seu chamado é a consistência de estar permanente naquilo que você foi chamado para fazer. É orando, é jejuando, é se consagrando, é se separando, é buscando a palavra, é conversando com o Senhor. É desse jeito que você precisa fazer. Senão você vai ficar sempre no vai e vem. Eu começo toda animada, eu começo tudo feliz, está tudo legal, tudo bacana. E aí o que acontece? Eu desanimo no meio do caminho. E aí, eu vou falar umas dicas aqui para vocês. Quem já fez o perfil comportamental comigo vai entender. Quem não fez, depois eu vou fazer um conteúdo para também disponibilizar. Muito do seu comportamento, seja ele executor, comunicador, planejador ou analista, faz com que você tenha determinadas atitudes que você, depois que descobre como que você funciona, passa a ficar mais claro e a entender. Tem gente, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande de se organizar. Porque tem a facilidade de iniciar, mas não tem a estrutura
organizar o meio para terminar. Normalmente, quem é comunicador tem essa dificuldade, porque o comunicador tem a necessidade de fazer diferente, de comunicar, de interagir com outras pessoas, mas ele tem uma dificuldade muito grande de terminar o que começa e de se organizar. E aí é onde entra a procrastinação, que atrapalha o estudo. O executor, ele já busca. Solange, eu ainda não fiz, mestra Vânia. Preciso, deve ser esse um dos grandes problemas que eu tenho. Pois, Solange, depois você fala comigo. A minha especialidade é análise comportamental, e depois que eu entendi que era para o reino, tudo ficou muito diferente. E aí, o que acontece? O executor, ele busca o quê? O resultado. E na ânsia do resultado, ele faz sem planejar. E aí ele não fica atento aos detalhes, nem à organização de forma efetiva. O analista, ele faz certo, ele quer viver ali as regras, os padrões, tudo direitinho. Então, ele olha as minúcias, os detalhes, ele olha todas as possibilidades, ele olha tudo. Porém, se ele não tiver uma pessoa que esteja estimulando ele a sair do lugar, ele fica com um plano na cabeça dele, ali, aquela análise todinha, e não começa. Porque o analista e o planejador é bom para terminar, o comunicador e o executor para iniciar. Quem tem perfis primos, tipo comunicador, planejador, analista, comunicador, tem uma facilidade, tanto de começar quanto terminar. Só precisa ajustar ali a rota entendendo quem é. Quem é só comunicador tem uma dificuldade muito grande. Porque o comunicador, ele camufla os sentimentos, ele promete o que não pode cumprir, porque ele não sabe dizer não. Ele é volúvel e ele tenta agradar a todo mundo. E aí é onde ele começa a se perder nas coisas que precisam fazer. Ele é muito bom para resolver tudo do outro, mas quando é dele, ele sempre deixa para depois. O planejador é aquele que gosta de ouvir todo mundo. Ele é introspectivo, mas ele gosta de ouvir a todo mundo. E aí, no que ele vai colhendo de informações, ele vai criando os planos para que as pessoas caminhem. Mas ele tem a temerosidade, ele muitas vezes é pessimista, porque ele acha que o que ele está planejando não vai acontecer. Então, quando você sabe quem você é, quando você se conhece, você facilita a sua forma de estudar, você facilita a forma de encarar as coisas novas da vida. Palavra, estudar a Bíblia, é isso. É você saber quem é, você se estruturar. Qual é a melhor maneira de eu aprender? Por exemplo, tem um teste que eu vou fazer com vocês aqui. Se você é digital, auditivo, sinestésico ou visual. Porque eu, por exemplo, eu aprendo muito ouvindo. A minha primeira forma de aprendizagem é a visualização, é a audição. Depois é o digital, é escrevendo. Quando eu escrevo, isso vai embora. Tem gente que tem que primeiro desenhar tudo, tudo ali explicado. Qual é a regra? Vai para onde? Vem para onde? É o digital. Já tem gente que é totalmente visual. Ele só está vendo ali, ele vai aprendendo e guarda o que ele aprendeu. Então, hoje, vocês que estão buscando discipulado, que querem ter intimidade com a palavra, vocês precisam identificar a forma que você mais aprende. De que maneira você consegue ter concentração? De que maneira você consegue estudar a palavra que ela entre para a tua vida como um divisor de águas mesmo, para ir buscar. E aí tu vai embora. Pode falar, Solange. Só abrir o microfone. Ah, tá bom, Solange. Tá certo, foi sem querer. Tudo bem. Então, gente, aprendemos hoje os 5 erros que a gente tem que se afastar, tirar.
7 dicas para você ter um estudo consistente. E aprendemos também que temos que ser intercessores de nós mesmos, maturidade para entender quando não está bem e já repreender aquilo que precisa ser repreendido antes mesmo de começar. Esse é o grande segredo. A gente está com esse discipulado, e eu vou compartilhar aqui com você, eu já falei acho que com a Aline e com a Angélica. Foram as 2 pessoas que eu falei, eu acho. O Espírito Santo me deu a missão de fazer um estudo mais profundo com pessoas que realmente queiram se dedicar a isso, que realmente quer viver aquilo que, né, o que Deus quer para a vida, que quer se dedicar, que quer mergulhar na palavra, que quer realmente ter essa intimidade. E aí eu vou estruturar uma turma para nós entrarmos numa turma de estudo mesmo da palavra. Que a gente vai abrir ali, vai começar, vai ler livro tal, aí a gente vai ficar naquele livro estudando, recebendo o rema, cada um com a sua contribuição, não é só a Vânia que vai falar. Então, orem aí a Deus, vão conversando. A Isa também falou comigo sobre isso, ela foi até a primeira que falou comigo, que foi tocada pelo Espírito Santo para me procurar para esse propósito. Eu disse que ela tinha sido resposta de algo que eu tinha entendido, mas eu falei, não, deixa eu ter a validação, que eu sempre faço isso, e a Isa foi usada por Deus. Então, assim, ore. Se realmente você deseja se aprofundar no estudo da palavra, mas sozinho eu não consigo, eu preciso estar ali com alguém, estimulando, fale depois comigo no privado, que a gente vai criar esse grupo de estudo, onde a gente vai ler todos os livros, e a ideia é que em 2022 nós tenhamos, em dezembro, lido toda a Bíblia. Essa é a meta. A meta eu já defini. Dezembro de 2022, nós termos lido toda a palavra, mas entendendo, tá? E eu não vou correr com nada. Se, de repente, chegar 2022, a gente não tiver concluído a Bíblia, tudo bem, porque o importante é você estar entendendo, lendo e tendo a revelação daquilo que Deus quer falar com você, ok? A Thaís já falou que quer, Priscila também, Angélica, ok. Tá? Mas aí, gente, a gente vai definir certinho o dia que a gente vai se encontrar, o horário, porque não vai dar para a gente ficar, sabe? Ah, hoje não deu, hoje não deu, hoje não deu. Lógico que vai ter dia que isso vai acontecer, isso é fato. Mas o compromisso é o compromisso, tá? Da gente pegar a palavra e começar a ler ali bem direitinho, para a gente ir entendendo e esclarecendo as dúvidas, quebrando a religiosidade, porque o mais importante é isso, e viver o evangelho que é de Cristo. Ok? Por que valeu a pena nosso discipulado hoje, em 1, 2, 3 palavras? Que bom, Rô. Que bom. Feliz. Bora, minha gente. Abre esse microfone aí e começa a falar, porque essas pregadoras têm que começar a treinar é aqui, gente. Abre lá. Débora, tu tá rindo? Quando tu começar a pregar, minha filha, eu só vou estar lá no banco assistindo, dando glória, glória, aleluia, minha filha. É fogão. Não é não, Thaís? Pode falar, Ismênia. Abre o microfone. Abre o microfone, tá fechado. Agora. Bom dia, paz a todas. Eu aprendi Amém. muito, feliz. Que Deus bom. abençoe a todos. Amém, Ismênia. Gratidão pela tua vida, por estar aqui conosco. Amém. Mais alguém? Hoje eu quero todo mundo falando, gente. Vocês vão ofertar na minha vida abrindo a boca hoje. Esclarecedor, ajuda a definir entendimento sobre o que fazer, o que não fazer. Tudo muito bem mastigado, bem simples e claro. Amém, Eliane. Gratidão. A Angélica Machado colocou, Vânia, tem dificuldade de falar, mas creio que Deus vai me alinhar. Agora, pode abrir o microfone, pode falar. É assim que Deus faz, filha. É assim, ó, tratamento de choque. Minha psicologia é psicologia de confronto. Vamos lá, gente. Quero hoje todo mundo ofertando na minha vida, dando uma palavra. Vou ficar aqui só esperando. Meu Deus do céu. Libera, Verusca.
Meu pai, se Jesus viesse me buscar hoje, hein, eu ia triste, porque ninguém 3 pessoas ofertaram na minha vida. Já que Tá ouvindo? Agora, meu povo, ofertando a vida de Vânia. Fala, Priscila. Assim, cada dia que eu venho aqui, né, estudar com vocês, Deus me dá um novo direcionamento. Ontem eu passei por uma situação que eu não estava bem, né? Após a oração, né, que a Vânia, né, Deus deu o direcionamento para a Vânia, eu estou bem melhor. Graças a Deus. E cada dia eu aprendo mais e mais. Não tendo que desanimar, eu sei que tem dias maus, mas também tem dias bons. Amém. E hoje, para mim, a oração me fez, né, parecer que eu estava paralisada pelo que aconteceu ontem, né? Perguntando para Deus o que eu fiz mais uma vez de errado, que eu voltei a estaca zero. E Deus, né, através da Vânia, de outras pessoas, me mostrou que não foi eu que fiz nada de errado, sim aquela pessoa que não está aberta às coisas que eu estou vivendo com Deus. Entendeu? E aqui tem sido muito, para mim, fortificante, e uma bússola, né, para me seguir em frente e não desistir. Lutas são diárias, problemas são diários, mas nós temos que pedir a direção e pedir a capacidade, né, ao Espírito Santo de Deus para nos conduzir a tudo na nossa vida. Amém. Eu agradeço a vocês e amo muito vocês. E muito obrigada, Senhor, por ter me conectado pessoas abençoadas que estão me ajudando a prosseguir e nunca desistir. Amém. E deixa eu falar uma coisa para vocês, pegando o gancho aí do que a Priscila falou. Vou ensinar um outro segredo para vocês. Quando vocês estiverem passando por alguma circunstância, deserto, tribulação, o nome que você quiser dar, a pergunta não é o que eu errei ou por que eu estou passando, mas a pergunta correta é: Pai, qual é o aprendizado nesta situação? Tudo que nós passamos na nossa vida é para um aprendizado. Quando você entende isso e você já faz a pergunta certa, você sai do deserto. Então, tá passando por tribulação? Vai passar, é normal. Mas quando acontecer, pai, tu quer me ensinar o que com isso? O que eu ainda não aprendi? O que foi que eu não entendi? E aí você vai embora, voando naquilo que você precisa voar. Solange, pode falar. Bora, todo mundo ofertando na minha vida. Amém, amém. É o seguinte, eu vou dizer que foi muito produtiva a aula de hoje, né? Porque eu consegui perceber que eu fazia errado, que eu estudava errado. E com as metas ensinadas hoje, assim consigo ter os tópicos certos e consigo, claro, que seguir um padrão certo para o meu estudo, ter, como é que eu vou dizer, ser mais produtivo, não é? Amém. Contudo, também é mesmo muito bom o aprendizado que eu tenho recebido, porque tem me fortificado muito, tem me ensinado. Hoje eu já consigo abrir a palavra, já consigo ler, embora que me dificultava me dificultava lembrar os versículos que eu estudo hoje, amanhã já ficava ali. Meu Deus, tinha aqui nas minhas anotações o que é que eu estudei ontem. Então, porque eu estudava errado, e abrindo os livros de uma forma aleatória. Então, aprendi que o sentido é começar dos evangelhos, de preferência depois do livro de Atos, e seguir. Então, é assim que eu digo que foi muito bom, muito produtiva essa aula. Só tenho a agradecer. Amém. Você quer ver uma coisa? A gente tem uma preocupação muito de decorar versículo, né? É bacana isso, não vou dizer que isso é ruim, não, isso é bacana. Mas quando é que você aprende? Quando você lê a história de José do Egito, o contexto da história dele, tu não esquece mais. Tu leu a história de Moisés, você não esquece mais. Então, tudo que você fizer de leitura na Bíblia com esse direcionamento de contexto, tu não vai esquecer mais. Você pode não lembrar, por exemplo, mas a palavra fala que a paz que eu recebi estava nele e através das suas feridas ele levou todas as nossas enfermidades. Onde é que está isso? Em Isaías. Por que eu sei que está em Isaías? Porque Isaías é quem fala sobre a chegada do Cordeiro, que vai virar leão, que vai salvar a humanidade. Então, por conta do contexto, eu posso não lembrar na hora onde exatamente está, mas eu sei o livro. E aí é onde você começa a memorizar. E aí vai te ajudando a caminhar.
Angélica, pode falar. Gratidão, Solange, pela contribuição. Eu acho assim que você foi muito objetiva, muito pontual no que você ministrou hoje. Eu acho que é exatamente assim que papai é, por isso que ele te usa. E ele Amém. te usou muito hoje, porque ele, às vezes, é a pessoa que nem a Solange acabou de falar, ela está errando em alguns detalhes e que você não se atentou e ele está ministrando nas nossas vidas através de você, Vânia. Amém. E outra coisa é isso, quando você estava observando que eu estava sentindo, às vezes eu acho que é só meu, entendeu? Que não é na sala que está acontecendo isso. Por isso que eu fico meio que brigando comigo mesma aqui. Não, mas não Mas tem aí não. depois que você orou, ficou tudo muito diferente. Então eu tive outra percepção. E é muito forte isso. E Aí, esse é o discernimento que a gente precisa ter em tudo que a gente vai fazer. Porque tudo que a gente faz tem interferência, gente. Do mesmo jeito que o Deus tem urgência, o inferno também está correndo atrás. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Gratidão, Angélica. É um presente de Deus. Verúcia. Oi, meus anjos. Bom, eu concordo com tudo que a Vânia falou hoje, que tudo que ela falou hoje foram ótimas dicas que ela deu aqui para todos nós. E realmente é assim, às vezes se você não seguir esse passo a passo, você fica perdida, né? Que eu também já fui assim, também já li a Bíblia aleatoriamente. E como disse, quando você faz isso, você não entende nada. Fica Exatamente. perdido. Ah, mas não entendo nada, não entendi nada. Então, certo mesmo é você orar, pedir a direção de Deus, discernimento, e dar continuidade naquilo. E aí abre a palavra e dá continuidade disso. E outra coisa, qualidade de tempo com Deus, igual você falou aí, não tenho tempo, não tenho tempo. Você não tem tempo, você fala com Deus qualquer hora, até Não é? sentada no vaso. Exatamente. Ontem acordei atrasada, tinha tanta coisa para fazer, fui falando com Deus andando na rua. De repente, topo com três assim na frente, pô, essa mulher tá falando sozinha. Tô falando eu e papai, em voz alta ainda, não é em pensamento, não, é em voz alta. Amém. Mas é assim mesmo. E é bom, foi muito bom, Vânia, você ter dado essas dicas todas, embora, tipo assim, tem pessoas que não conseguem, né, absorver, mas você dando essas dicas, detalhes para as pessoas estar anotando, elas passam a corrigir elas mesmas e ter um Show. direcionamento melhor. Parabéns. Amém. Só Obrigada, parabéns meu e amor. agradecer. Amém, Viu? meu amor. Beijo no Obrigada. coração de vocês todas. Beijo também. Pode falar, Luana. Bom dia, Bom paz. dia. Amém. Eu vou falar um pouco baixo, que o Benjamin está dormindo ainda, Tranquilo. mas eu gostaria de agradecer esse momento que eu estive com vocês, agradecer por todo o conhecimento que foi transmitido para cada uma de nós, assim, gratidão mesmo, porque assim como a Verusca acabou de falar, a gente vai conhecendo e vai verificando onde estão os nossos erros para a gente poder aperfeiçoar e ter mais intimidade e buscar a Deus e conhecer e se aproximar de uma forma real. E eu só quero agradecer a todas vocês, a Vânia, a Mel, Amém. e gratidão mesmo. Gratidão a nossa ter você aqui com a gente. Dá um beijão no príncipe e no meu irmãozão aí. Pode deixar. Bora, dona Débora. Eu acordei meio, Não tô te ouvindo. eu acordei meio assustada, tá vendo? Tô ouvindo agora. Acordei no tudo. E não tenho o hábito de pegar o celular logo que acordo, né? Mas eu falei, vou dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa pra fazer agradecimento. Porque eu tenho o hábito de todos os dias de manhã, segunda-feira, 5h30, entrar na sala do Instagram e assistir a live do Everton. Então chega só domingo, eu fico meia. O que eu vou fazer agora que eu acordei? Vou fazer café, vou higienizar, vou ler a palavra, vou orar, vou fazer o quê, né? Meia assim perdida.
Então, eu peguei e vi, ai, do lado dela. Onde eu vou entrar? Pum, aí para dentro da sala. Para mim foi bom, porque eu não tenho essa organização, eu não tenho, né, essa coisa mais sistemática da leitura da palavra. Eu sempre abrir aleatoriamente, de orientação, não pode ir uma leitura, não pode demorar antes de ler. O pai quer falar comigo, né? Não. Eu quero buscar alguma coisa, uma resposta, eu abri. Abri. Abri e ter uma organização, né? Um direcionamento. Então foi Que bom, bom. serve para, né, tem todo um passo a passo, de maneira bem que não tem como ficar, né? Você sabe por onde começar, né? Por onde começar e como fazer para ter uma leitura mais profunda, mais dentro da Amém, Deb. Obrigada, viu? Começar a treinar a senhora, né? Bora, mais alguém? Dona Thaís, pode falar, que eu sei que tá doida para falar. Rapaz, você não me deixa quieta, não. Poxa, mas às vezes ele manda tu abrir a boca, eu vou desobedecer? É isso mesmo. Eu queria falar sobre. Eu queria agradecer, porque estamos aqui todas em comunhão, buscando conhecer, tendo discernimento e sabedoria. Eu sei que todas nós aqui temos a vontade imensa de ler a palavra, né? Isso só que tem horas que a gente procrastina, porque eu estou falando por mim mesmo. Tem vezes que ontem mesmo, eu falei assim, pai, eu tô no grupo lá da Genil da Vânia. Aí eu tinha parado de ler e marcar a leitura. Aí eu falei, hoje eu vou romper com isso, eu vou fazer a leitura. Olha o que aconteceu, eu lia uma passagem e dormia. Eu lia uma passagem e dormia, mas eu li e marquei. Mas é assim mesmo. E aí é quando eu falo, a gente tem sempre que orar e interceder, porque senão a gente é vencido nesse sentido. É isso. E eu sentia muita vontade de ler. Isso é de Deus, total de Deus, isso aí, que vai acontecer aí, se mover. Porque Deus, ele conhece o meu e o teu pensamento. Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo, mas para analisar, você pode conversar com Deus, eu mesmo converso com Deus em tudo que eu faço. Se eu estou lavando o prato, eu estou tendo comunhão, isso é um alinhamento com Deus. Não é só você parar ali um momento e você ficar orando, não. Você tem que ter discernimento. Você pode falar com Deus no lugar que você estiver. Não depende. O lugar não te limita a você falar com o Senhor. Você pode estar ali no seu pensamento, olhando para uma pessoa e falando com Deus. E buscando discernimento, conhecimento da palavra, porque isso que Vânia está fazendo aí é muito importante para a gente que tem dificuldade da leitura da palavra. Porque eu mesmo, toda hora eu falo, Vânia vai ter discipulado, porque o Espírito Santo me incomoda para perguntar, porque é algo que eu preciso, ter o conhecimento. Então, eu falo todo dia aqui com minha filha, o que nós precisamos, temos que buscar, porque não é outra pessoa que vai te dar aquilo que você precisa. Então, se eu preciso da alimentação, eu tenho que buscar me alimentar. E é isso que está acontecendo aqui no discipulado. O Senhor está nos alimentando através de Vânia, com aquilo que precisamos para que possamos estar com a nossa espada afiada. Porque é chegado um tempo no qual, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo brada para me falar isso. É chegado um tempo no qual a gente tem que estar avivado com a nossa espada afiada, porque vai ser dentro da tua espada que você vai precisar manusear ela. Então, é isso que o Senhor quer de mim e de você, a espada afiada, que possamos obter o conhecimento necessário da palavra, porque tem muitas pessoas que lê de Gênesis a Apocalipse, só que não tem o conhecimento. E Deus quer que eu e você obtenha esse conhecimento para quebrar as crenças limitantes. Amém. Amém, Thaís. Gratidão, viu? Fala aí, Isa. Eu agora no finalzinho não consegui ouvir tudo, mas eu quero agradecer mais uma vez, porque Deus já me tinha incomodado de eu voltar a ler a palavra, até já tinha falado isso contigo, mais profundamente, não raso, porque muitas vezes a gente vai lá, mas é só uma gotinha, muitas vezes religiosamente, que a gente vai para cumprir a nossa
as nossas, aquilo que nós acreditamos que devemos fazer, mas não é por isso. E agora, enquanto a Anderson, não sei como é que ela se chama, Thaís, é a Thaís Thaís, ela estava a está usando o falar, perfil do marido. eu lembrei de uma coisa. Eu não sei se algumas já assistiram, é um filme muito forte, por isso eu também não vou aqui recomendar para ninguém, mas chama-se O Livro de Eli. E esse é muito forte, e eu estava-me aqui recordando disso. Nós devemos ir à palavra hoje, nos dias que se chama hoje, e comê-la com o sentimento de que nós não sabemos se teremos Bíblia daqui a uns anos. E esse homem, ele decorou a palavra. Quando as Bíblias, veio uma guerra, assim, um fim do mundo, uma coisa assim, quando as Bíblias desapareceram, ele tinha a Bíblia dentro dele. Havia um mau que andava à procura da Bíblia, encontrou a Bíblia, mas não fez efeito. Não fez efeito com ele. Por quê? Porque a palavra precisa do Espírito, não é? E aí, era nesse sentido que eu quis trazer aqui. Ler a palavra hoje. Deus diz para nós buscarmos-lo enquanto se pode achar. Então é hoje, nas pequenas decisões que nós tomamos. E de forma a sermos alimentadas, porque amanhã nós não sabemos se vamos ter acesso à Bíblia, não é? Ao livro, digamos assim. Mas eu agradeço muito, foi muito bom. Eu pude assistir, daqui a nada vou trabalhar, mas eu já vou alimentada. Amém, amém. Gratidão, Isa. Bom trabalho. Nosso tempo não é perdido, sim de qualidade, pois na palavra está tudo o que precisamos. Mas é verdade, e assim, a gente precisa ter tempo de qualidade. Eu vou botar esse material que a gente falou hoje aqui no discipulado, lá no nosso grupo, e a gente vai definir o dia do estudo da palavra e com o objetivo de passar o ano de 2022 todo lendo a palavra, entendendo a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, porque é para isso que nós fomos chamados. Tá bom? Quem mais vai falar? Tá faltando gente. O povo difícil de ofertar uma palavra, meu Jesus. A gente está terminando já. Fica com Deus, Eliane. Hoje tem live? Vânia, tá me ouvindo? Sim. Olha, Tá certo, Eliane. Valeu. Beijo, com Beijo, Deus. meu amor. Pode falar. O que acontece? Eu li a Bíblia assim. Eu pegava o livro e falava assim, Deus, dá uma palavra para mim, e abria em qualquer capítulo, aleatoriamente, e nunca fazia sentido. Nunca fazia sentido. Tem umas coisas que eu não entendia nada e nunca fazia sentido. Agora eu entendi como é que funciona. Mas e também não é sozinha, não. Muita gente faz assim. Eu já fiz isso também. A questão de que você estava falando de renúncia e tudo isso, eu estou assistindo o discipulado, para mim, termina aqui meia-noite, meia-noite e meia. E antes eu fazia as coisas à minha conveniência. Se era um horário que me convenia, eu ia fazer. Agora não, depois que eu comecei a me abdicar, tudo está mudando, é tudo diferente. Amém. Não é o horário que me convém, eu que tenho que buscar. Amém, amém, amém. Muito, muito bom, Águida. Muita gratidão pela sua vida. Amém, meu amor. Gratidão a sua, porque vocês estão aqui. Tudo só está sendo possível porque vocês concordaram, gente. Tudo é concordância. E a gente precisa lembrar que o que está ligado aqui na Terra está ligado no céu. Então, se nós nos unirmos, nós ligamos, isso estava lá e a gente recebeu. E é por isso que a gente está aqui. Acho que foi ano passado. Foi ano passado. Nem sei mais. Foi ano passado. Quando a Thaís assistindo uma live minha, terminou a live, aí ela foi lá no meu Facebook. Papai mandou te falar que ele está separando o rebanho para você ensinar, e vai ser de todas as nações, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu ouvi assim, eu falei, Thaís, gratidão. Eu falei, gente, esse Deus é muito coisado, porque como é que ele está levantando um rebanho se eu estou começando agora? Mas é porque você não acredita, né? E aí foi quando eu percebi as crenças que eu carregava. Entende? E aí é onde você tem que ficar sempre em alerta, porque, como eu falo, todo dia você aprende.
Todo dia você descobre algo que precisa melhorar em você. Todo dia tem algo que você precisa ser corrigido na rota. Todo dia. E aí, o que que a gente está escolhendo, né? Escolhendo ser melhor, escolhendo estar perto de papai, escolhendo separar os tempos, entendendo por que que Deus está afastando pessoas da tua vida, por que que Ele está trazendo outras. Tudo isso é muito importante. Verdade, concordo. Vânia foi direcionada por Deus a nos orientar. Passei por certa coisa ontem que, se eu não tivesse tido ouvido as orientações da Vânia, hoje eu teria acordado derrotada, desanimada. Não consigo falar, eu choro, não consigo. Primeiro que você vai parar de falar que não consegue, Angélica. Eu vou mudar tanto você que tu vai ver. Daqui a pouco quem vai estar dando aula é tu. Me controlar, mas vou conseguir falar. Estou no processo ainda, mas eu quero falar sem chorar. Desculpa, mas um dia eu vou falar. Amo vocês. Deixa eu falar uma coisa. Não tem problema você falar chorando. Tudo é crença, porque quando a gente era criança, a gente escutava o quê? Engole o choro. Para de chorar. Se tu chorar, tu vai apanhar. Gente, o importante é a sinceridade do coração. E quando a gente fala, é o que Deus quer. Você tem que abrir a boca. Uma vez eu escutei pela primeira vez essa frase. Boca fechada mata. Aí eu, boca fechada mata. Aí a mestra foi logo atrás, né? Vou ouvir esse cara aqui e vou entender o que ele está falando. E aí, realmente, porque quando eu não falo aquilo que Deus coloca no meu coração, pessoas deixam de ouvir. E quando elas deixam de ouvir, elas deixam de ser socorridas. E quando deixam de ser socorridas, elas morrem. Morre literalmente? No corpo não, morre na alma, no espírito. Quantos estão vivos, mortos, sem esperança, sem nenhum lugar para ir, sem acreditar em Deus? Então você tem que abrir a sua boca, você tem que falar, você tem que confiar, você não tem que andar sozinho. Você não tem que se preocupar com os erros dos outros. Olha para você. A mudança é em você. É você quem tem que mudar. É você quem tem que se transformar. E a mudança que você quer no mundo começa dentro de ti. E quando você muda, o mundo muda. As pessoas que estão à sua volta mudam. Porque quando você ajusta a rota e você muda, e você se conecta com o Pai, e você revela a sua identidade, você para de andar com o que está errado. Você para de andar com quem não tem nada a ver com você. Você para de falar aquilo que não era para você estar falando, mas por conta de moda, por conta de tudo, você acaba falando. Então você precisa de verdade olhar para dentro. Essa frase eu carrego para sempre. Quando eu olho para mim, eu encontro Deus. Isso é o tema do livro que eu vou escrever. Quando eu olho para mim, eu encontro Deus. Porque se eu sou imagem e semelhança dele. É quando eu olho para mim e reconheço que sou filha dele, que eu encontro o meu Criador. E quando eu encontro ele, eu passo a fazer tudo o que eu tenho que fazer. Então, que você hoje olhe para você, para de se preocupar com seu marido, com seu filho, com o papagaio, com o periquito. Olha para você, Deus quer mudar você, Ele escolheu você, Ele mudou você, Ele quer você. E se permita transformar, se permita mudar. Vai ser, com certeza, Thaís. Você precisa mudar. E é desse jeito que acontece. Um maravilhoso sábado para você. Escolha estar perto de papai, conversar com ele, montar a sua estrutura de leitura. Pega todo o material. A gente está recebendo aí da Águida um presentão, porque ela está resumindo tudo, colocando os versículos, está aprimorando o material. Então, assim, Deus tem cuidado da gente com detalhes. Então, a gente precisa ser grato por isso. Amém? Até mais tarde para quem está na aula do Mia. E amanhã no culto com o pastor Arley. Ok? Beijo, amo vocês. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo para todas. Beijo, com Deus. Embaixo da Beijo para todos. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo.